fazemos sempre a pedido dos nossos amigos espirituais que não são invisíveis nos olhos físicos, mas tem a presença junto a nós, uma realidade, se pudermos assim dizer, muito mais real do que a nossa. Se congregam aqui com um único propósito, por isso assim nos pedem, que possamos ainda com mais intensidade, a partir de agora, convertirmos pensamentos, emoções, toda a manifestação da consciência de nosso ser, normalmente vive inquieta. Quando fechamos os olhos, retiramos as nossas impressões do mundo sensível, percebemos que a nossa mente inquieta pulula como um rio que salta sobre pedras. Nesses diálogos, esta inquietude, não a percebemos normalmente, mas estando aqui, convergindo as nossas forças, procurando buscar o mais profundo de nós mesmos, a realidade viva, que é aquela que nossos amigos invisíveis já compartilham, já gozam em plenitude. Quando fazemos isto, de alguma sorte podemos também tocar as fímbrias dessa realidade transformadora e única que rompe todas as ilusões. O objetivo que traz aqui toda esta falange de trabalhadores sob a égide dos planos superiores, onde o amor é a lei, é esse: de permitir que cada um de nós também saboreie o poder dessa realidade. Nós reunimos aqui com esse propósito: aprendermos juntos, experimentarmos juntos as possibilidades infinitas de grandeza que a vida nos oferece, que desprezamos tantas vezes, mas a partir do momento em que nossa decisão de tomarmos a posição real com que fomos criados, filhos, filhas, herdeiros de um reino, imagem e semelhança de seu Criador. E a partir do momento em que esta decisão se processa em nós, movimentamos as nossas forças interiores para fazê-la se tornar cada vez e cada dia mais viva através de nós. O verdadeiro abre as suas portas. Começa a fazer sentido. A palavra imortal que nos veio através deste mestre de amor e de grandeza, Jesus de Nazaré, proclamando realidade que todos os outros grandes mestres também proclamaram. A partir do momento que fazemos isso, o reino, que não está lá nem acolá, que está aqui agora, se revela. E a cada um de nós
será dado o toque da graça no seu profundo sentido, que é muito longe de uma benesse arbitrária e aleatória de um ser divino distanciado da sua criação, mas sim, e ao contrário, fruto vivo de um estado de consciência que surge quando decisão esta está tomada, quando movimentos fazemos dentro de nós mesmos, quando nossos olhos finalmente se abrem para nos erguermos do sono. Momentos como este, seja aqui ou em qualquer lugar, em que se reúnam filhos e filhas que buscam compreender e viver esta realidade de serem filhos e filhas e não mendigos ou folhas que caminham secas ao vento. As portas que se abrem do reino e nos mostram esse mesmo reino aqui, ao nosso redor e dentro de nós mesmos, nosso caminho de redenção já está iniciado. Não desistamos e sigamos ao objetivo traçado. Avancemos, mas forçamos o dia que surge. Reclamo por filhos espertos e não mais entregues ao sono das forças que em ilusão temos condicionado. A hora é já, o tempo da salvação é agora. Que a paz seja sempre conosco. Sabe que a gente às vezes quer a gente não busca sinais das coisas. A gente aqueles que são conosco pela primeira vez, esqueci de dizer isso, eu aprendi isso na célula, que a Bíblia mensagem repetida, quando eu vi pela primeira vez isso, eu estava lá pela primeira vez, achei isso tão a propósito que trouxe essa expressão para cá com toda fidelidade. A gente às vezes fica procurando sinais, e o tema de hoje, que não foi nem anunciado pelo Marcos, o tema livre, a gente foi de surpresa. Mas quando eu chego aqui, encontro o nosso professor Dave, as pessoas que estavam lá, você sentado aqui na primeira fila, fala com confirmação de que o tema não foi uma escolha aleatória que eu pode, sentado aqui à frente do nosso cabalista da casa. A gente tem confirmação, e tem a Rosa aqui também, a Rosa e ele, vocês dois, porque você já está tentado sempre aqui, mas o David aqui na primeira fila, né, hoje vai ser bom. Não escolheu um diletantismo. Olha o convite dele, ele está agora aqui, na lata. Que tal? Não é? É louvável estar o convite. No dia que você disser, olha, eu posso, a gente já conseguiu. Muito bem. Então, ninguém se assusta.
Eu tinha dito que o dele aqui mostrava que eles têm um sentido que faz sentido de Deus, para falar o que tema é esse. 2 de maio foi a última palestra que a gente teve aqui, o último ponto que a gente teve na Casa Paula da Presença. Nós falamos a respeito do momento que a gente estava vivendo e a Rosa hoje ressaltou sobre a linguagem da Cabala, de análise. Né? Mas o fato é que, independente da linguagem, a gente vive, como a gente comentou e frisou no dia 2 de maio, um processo que todo ano ele se repete numa espiral, né? com a dança, né? no sentido bonito dessa palavra, a dança astrológica que fazemos nós, a nossa família de astros, e a nossa estrela no seu caminho nesse universo tão misterioso. Essas forças que são, vamos assim, entram em ação a partir desse movimento que a gente chama, né, do zodíaco, da corrida, né, da projeção aparente do Sol nas constelações do zodíaco, geram uma série de forças que são postas à nossa disposição e que interagem com os nossos karmas pessoais e as nossas situações pessoais. Mas todos nós estamos sob essa influência. Do dia 2 de maio vivemos esse mês que, na linguagem cabalística, usando a língua hebraica, se chama de Iyar. Nós falamos sobre isso aqui no dia 2 e dissemos a vocês que seria um período, e é um período de cura, no sentido de cura como? A cura, muitas vezes, né, puxa para fora certas coisas que se apresentam sob a forma, seja de forças internas, tanto quanto forças exteriores, sob a forma de circunstâncias, de ocorridos de outras pessoas. Porque nós somos, existe um conceito muito interessante para quem acredita em reencarnação, que é uma evolução daquele conceito egocêntrico. Existe um conceito de co-encarnação. A encarnação não se dá apenas, ela se dá individualmente, mas nós fazemos parte de um organismo maior, que são as almas afins, e nós podemos dizer que são co-encarnantes. Esta co-encarnação vai crescendo até se transformar num complexo que une a família inteira, que vive no mundo. Os bilhões de habitantes encarnados e os outros tantos bilhões desencarnados. Vejam que isso aqui precisa de um computador, precisa de um supercomputador cósmico para poder fazer com que esses dados sejam não só computados, como sejam processados nesse grande sistema cósmico que a gente vive. E que na nossa pequena comunidade, nesse pequeno planeta, por si só, já é complexo, a ponto de, se a gente olha isso racionalmente, a gente vê, né, que a mente é incapaz de tratar com ele, na racionalidade que nós conhecemos. Pois bem, esse processo em jogo, essa coencarnação, essas forças que se apresentam a nós periodicamente na volta zodiacal, e este mês, vinculado à constelação de Touro, faz com que emerjam, né, essas forças internas ou exteriores, e nós sejamos confrontados com elas. Normalmente não é um mês fácil, né? Acontecem coisas, a gente lida, tem que saber. E quando a gente está consciente é ótimo, porque a melhor oportunidade de cura está ali. Por isso é que em tradições religiosas, todas elas, cada uma da sua forma, esse período é um período importante de transformação espiritual, de cura, de trabalho conosco mesmo, de trabalho de crescimento, de avanço de estado de consciência. Seja a gente olhar pura e simplesmente mais próximo de nós, não vamos restringir a ocidentalidade onde nós vivemos. Seja isso olhado pelo ângulo pura e simplesmente da Kabbalah, e até se nós olharmos no ângulo do cristianismo original, ressalte-se bem isto, é a mesma coisa, porque não foi à toa que, depois que Jesus teve o seu processo de crucifixão e de vitória sobre a morte, mostrando que a morte física não significa nada, é chamada ressurreição, onde ele mostra aos apóstolos que se podia fazer qualquer coisa, com ele com qualquer um, mas aquele que tem uma consciência crística vence até a morte. Ele espera os dias contados, porque esse evento se deu num Pêssar, né? A Santa Ceia, sempre repito isso aqui, é um segredo de Pêssar, onde Jesus levanta a matzá, ou o pão ázimo, que só tem água e farinha. E não ele, Jesus, figura, mas a significação simbólica disso diz: isto é o meu corpo. A dizer o seguinte: o corpo crístico de cada um de nós não leva o fermento, que faz com que a aparência ganhe forma
em função da essência. O alimento crístico não vive da aparência, por maior que seja. Um bolo fermentado, um pão fermentado, pode ter o seu momento. Não existe momento para isso. Mas quando se fala de natureza crística, o que vale é aquilo que ele representa na matzá. Isto é o meu corpo. Até hoje as hóstias são um pão raso. As hóstias cristãs, católicas. Mas se perdeu a simbologia disso. Voltando. O processo que se dá em Pêssar entra no que se chama de contagem do Homer, que são 49 dias que isso já existia, mas que nós explicamos aqui, não existe em função dos eventos históricos. Os eventos históricos, sejam quais forem eles, é que acontecem nesses momentos vibratórios. O que essa contagem do Homer é? 49 dias até o momento que, historicamente, reflete a saída do povo do Egito, a entrada no deserto, o rodeamento do Monte Sinai, a subida de Moshe e o recebimento por Moshe da lei. E a lei não são os 10 mandamentos, aliás, palavra imprópria. Para nós cabe muito bem aqui a tradução verdadeira. São 10 pronunciamentos que não tem a ver, o seu grande significado não é o significado literal, como em tudo que diz respeito à coisa sagrada. A literalidade é apenas um pequeno ponto do processo, e jamais a integralidade do processo. A letra mata, né? Se eu olhar sozinho, o espírito vivifica a letra, e os sentidos são sempre todos em código. Quanto mais o nosso estado de consciência cresce, mais se aprofunda o nosso entendimento desses códigos. Pois então, esses 49 dias se completam no 50º dia, quando efetivamente se dá a entrega no alto do Monte Sinai, com toda aquela manifestação belíssima de efeitos. Basta que vocês leiam a Bíblia, o livro da Bíblia nossa conhecida ocidental do Êxodo. Essa descrição ela é muito impressionante. Mas que, quando Jesus morre, os seus apóstolos, no primeiro momento meio desarvorados, seguem, como eram todos eles judeus, que seguiam a tradição do seu povo, seguem a contagem do Homer, de 49 dias, como foi prescrito por Moshe, e no 50º dia se dá um evento que foi incorporado à tradição cristã, e como tudo que a gente vai vendo historicamente vai sendo afastado da sua natureza original, né, seja para um lado, seja para o outro, quando a gente se, aquilo que eu falei, quando a gente se prende à forma, se dá o que se chama do Pentecostes, porque Pente são 50 dias, né, que se passam desde Pêssar até o movimento da lei, e no Pentecostes os discípulos de Jesus recebem o que fica na tradição cristã como a descida do Espírito Santo sob a forma de línguas de fogo. E que a partir daí os apóstolos se transformam, eram pessoas pescadores, pessoas humildes, e saem em um estado de consciência muito superior. Existe uma explicação que não é uma explicação completa. Despertou-se a mediunidade neles e eles passaram a exercer dons mediúnicos, mas não foi só isso. Eles recebem algo diverso. Há um estado de consciência que se manifesta, se for uma manifestação física. As línguas de fogo são descritas como um evento real que se deu uma casa tremenda. Todos eles, e mais, eram 13, eram os 2 apóstolos mais a mãe de Jesus, Maria, recebem esse estado de consciência em Pentecostes. O Pentecostes acontece depois que passa esse período que nós estamos vivendo, neste mês. Entra pelo mês seguinte, 6 dias depois, contando-se os 50 dias, entre Pêssar, que se dá no mês de Nissan, o mês de Iyar, que é esse que nós estamos vivendo de cura, ele está inteiramente dentro desta contagem, e por isso vem tudo à tona. E depois, quando entra o mês de Sivan, que é o mês da colheita, é a colheita dos nossos atos, é aquela colheita anual que eu, se me preparei bem, colhi aqueles frutos bons, no sentido assim, preparar bem internamente. Se eu deixei passar no automatismo na nossa vida robótica, mais um ano chega, há frutos do mesmo jeito. Só que são frutos quase sempre plantados pela nossa inconsciência e não pela nossa atitude consciente. Quase sempre o que nós acreditamos ser livre-arbítrio é apenas uma balela, porque quase sempre estamos
a reboque de estados condicionados a se repetirem. A gente às vezes pensa que está tomando uma decisão, não tem nada a ver com decisão própria. Olha, esse momento é um momento exatamente para a gente ter consciência disso e tentar chegar o melhor possível àquele momento em que se dá o Pentecostes, onde a lei foi baixada a Moisés, é onde os discípulos de Jesus receberam, e é onde todo ano se processa novamente esse estado vibratório. Tudo bem. No meio do caminho desses 50 dias, há um dia especial, a Rosa também se referiu, que foi agora. Começou o sábado à noite, se estendeu pela madrugada toda de sábado para domingo, e durou até o dia de domingo, que é chamado o dia do Lag BaOmer, que é o 33º dia desta contagem. Nesse 33º dia, como eu falei, não são os eventos históricos que condicionam a situação vibratória e energética que promove o evento histórico. Nesse 33º dia aconteceram vários fatos na história de Israel que mostram que esse é um dia, é uma espécie de pausa para dizer assim: vinha até aqui uma purificação pesada, daqui para diante vem uma purificação leve, algo que era denso começa a se eterizar no sentido de trazer já os frutos. Esse dia é um dia que é considerado a prévia espiritual do Pentecostes. Significa o seguinte: nesse 33º dia se cria no mundo da espiritualidade toda a matriz espiritual que vai se refletir no 50º dia, ou não, dependendo do nosso estado de consciência, que vai se materializar aqui na nossa vida. Ou seja, se eu, nesse 33º dia, tiver feito um trabalho interno ao longo do mês, chegar aqui, aproveitar esta fenda que houve no sábado, mas nós vamos pedir um empréstimo vibratório para que ela continue valendo agora aqui hoje conosco. Já que o tempo é tão relativo assim, que a gente sabe que é, né? De modo que esse staccato, que nova iniciação de tempo de contagem, esses últimos dias finais, do 33º ao 50º, aconteça o que se chama da colheita dos frutos. Aliás, era uma festa física de colheita também, a festa das semanas, que toma em hebraico o nome de Shavuot. Semanas, plural. Esta festa da colheita, na verdade, é uma festa onde o grande poder que ela tem é que desceu no plano físico aquilo que eu plantei no plano espiritual. Chegou entregue às mãos do povo, primeiro no deserto, e depois chegou sobre os discípulos na forma de uma língua de fogo que desce e sacode a casa inteira. Estamos falando aqui de algo que toma em hebraico esse nome, é um nome que nós trazemos também para a tradição cristã, que é Ruach HaKodesh, que nada mais é do que o Espírito Santo. O sopro, porque essa palavra Ruach significa o Espírito, se associa ao sopro. E o sopro depois, e aí o nosso trabalho agora hoje aqui, que eu queria fazer com vocês, se vai transformar. Quando ele vai chegar aqui, todo o som, porque o que acontece? Eu vou, palavra, ou verbo. Significa então que eu, se quero que a minha palavra seja uma palavra à semelhança da palavra divina, que o meu verbo seja um verbo criador de realidades relacionadas com a realidade do propósito primário da vida, eu preciso trabalhá-la para que ela saia depois da minha boca na forma de um verbo divino. Para isto, eu preciso estar pronto para receber o sopro ou o Espírito, de modo que, a partir deste sopro, a minha palavra seja uma palavra de efetiva realização. É claro que nós continuamos e fazemos criação com palavra o tempo inteiro. A palavra nossa é solta e vai ao léu, mas ela não vai solta ao léu, sem causa, sem efeitos. Nós estamos criando com a nossa palavra o tempo inteiro, quase sempre criando aquilo que não nos interessa criar.
Né? Só a gente fazer uma análise, se a gente parar um dia, se a gente se gravasse um dia, 24 horas, e pusesse depois para a gente mesmo ouvir, a gente ia se surpreender com as bobagens que a gente fala em relação a nós mesmos. Né? Começando com as crianças, a gente sabe bem que a gente repete isso de vez em quando, né? Você chega com uma criança assim, menino, não cai, que você vai cair, vai quebrar a cabeça e vai se machucar. Você está alimentando aquilo. Um dia essa história acontece. A gente tende a fazer os movimentos que a gente não quer. Inconscientemente, condicionadamente, nós vamos trabalhando e a nossa palavra age. Isto aqui é a reversão desse processo. Quando eu estou limpando, e aí o mês que a gente está passando, ainda estamos nele, passamos já pelo 33º dia, onde houve essa mudança de vento, vamos chamar assim, né? Para que o sopro divino se manifeste em plenitude, é preciso que nós tenhamos mergulhado na espiritualidade e o momento propício é agora. E são esses dias a partir de agora, até chegarmos ao 50º dia, que vai dar, se eu não me engano, 6 de junho. É 6 de junho. De 5 para 6. Na verdade, começa no pôr do sol de 5, contando o dia 6 de junho, que é o dia de Shavuot. O Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, chega em nós e o nosso verbo passa a obedecer aquilo que está escrito em todos os códigos espirituais do mundo. O verbo é na Índia antiga, o nosso Paramahansa Yogananda deixa isso sempre tão claro, o som criador de Om, que é o Espírito Santo, segundo ele sempre diz, as águas que movimentam a criação são proferidas, criam todos os universos. O verbo está no Gênesis, quando diz, Deus proclama, faça-se todas as coisas, a luz e tudo mais que vem depois. Todo mundo aprendeu isso no seu catecismo. Está no Evangelho de João, que tem uma natureza gnóstica profunda, onde diz, no princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus em ação. E tudo que foi criado a partir dele. Olha, as pessoas relacionam isso com a figura de Jesus. Mas não é Jesus como a gente conheceu fisicamente, é a consciência crística, cósmica, que está em Jesus, está em fulano, ciclano, beltrano, na menor de qualquer expressão da criação e na maior delas, no anjo e no verbo. Só que em um está plena, em outro está em potência, mas ali a realidade essencial é a mesma. Por isso a história que eu contei aqui para vocês, que a essência só tem a água e o trigo. Não tem fermento nenhum. É aquilo que eu preciso atingir. E o verbo criador cria tudo e continua criando. Aí eu trouxe um videozinho para a gente colocar antes de eu começar a seguir à frente, porque eu vou seguir hoje. Qual é o nosso plano? Vocês viram ali baixado um diagrama, que alguns de vocês já viram, outros ainda não. Utiliza esse esquema, né? Esse, por exemplo, é um dos presentes que o Mário deixou para a gente, né, Rosa? Enfim, onde que vem do Abraham Abulaf. Mas, enfim. Nós vamos falar hoje, aproveitando esse tempo que nós estamos. O 33º dia passou no sábado, mas eu falei que eu vou pedir um empréstimo. Nós vamos usar um código fundamental que está às nossas mãos e que passa disfarçado por um livro religioso. O livro dos Salmos, que nós todos cristãos também conhecemos, ele é um conjunto de forças encapsulada na forma dessas palavras que estão aqui escritas e que são eventualmente pronunciadas. E todas as vezes que são pronunciadas, movimentam energias específicas. Nós já falamos aqui disso. Hoje nós vamos trabalhar em cima de um especificamente, e isso é o presente que a gente ganha dos nossos amigos espirituais, e é isso que eu vou procurar fazer depois que a gente passar o videozinho para falar de que o verbo é criador, só para mostrar, para ilustrar essa ideia, que é o Salmo, na contagem original, é o Salmo 37. É um salmo bastante
não é um salmo conhecido como o 23, como o 91, como é, enfim, o 90, o 150 e por aí vai. É um salmo menos conhecido, mas aqui existem tesouros que se aplicam enormemente como instrumentos que nós podemos utilizar nesse processo de autoconhecimento e de manifestação da divindade de Deus. Só para dizer, eu vou mostrar isso a vocês daqui a pouco, Jesus se valeu deste salmo algumas vezes enquanto falava. Uma das frases desse salmo está posta no sermão das Bem-aventuranças. Só para vocês saberem que é uma tábua de iniciação de tal ordem que foi, por exemplo, Gandhi dizia que perdesse a humanidade todos os seus registros e fosse o sermão da montanha preservado, nós não teríamos perdido a essência. Então, isto aqui é o trabalho que a gente se propõe a fazer junto com vocês. Eu vou explicar como, mas primeiro eu queria que a Valéria mostrasse esses vídeos sobre o poder criador do som. Alguns já viram, isso aí rola no YouTube, não tem nenhuma novidade, nenhuma... Pode ficar aqui só de lado, né? Mas já só antes de você começar, Valéria, o que vai aparecer aqui? Isso é um fruto de experiências. Hoje há experiências científicas que mostram, inclusive, uma coisa chamada sonoluminescência, que é passada no reino do reino subatômico, onde energias sonoras específicas, trabalhadas em frequências específicas, são capazes de gerar luz. Então se faz uma relação imediata da energia sonora com a luz, que nos remete ao Gênesis, quando diz: Deus disse, faça essa luz, e a luz se fez. Mesmo no nosso universo físico, que é um universo que está... Agora deixa eu dar só um pouquinho. Você tem a minha caneta mágica? Mas eu preciso botar Bíblia disso para as nossas gatas. É verdade, foi uma recomendação da Bíblia. Olha aqui, ó. Eu estou apontando aqui aonde o nosso universo, não é a nossa Terra, onde está o nosso universo físico. A Ciá, que é esse mundo, que traduz um dos 4 mundos do esquema de cosmogenia da Kabbalah. A Ciá é o universo físico. E aqui, o som, até aqui, o som é criador da luz. Mas esse processo vem dos níveis superiores. Vocês estão vendo aqui, isso aqui são letras hebraicas, em vários graus de tamanho, de manifestação, descendo desde o superior até o universo físico. Letras que representam energias que, por sua vez, estão vinculadas a som. O som criador, a sonoluminescência, hoje é um fato científico que está extremamente estudado. Então vamos ver os vídeos, porque está se falando aqui de como o som gera forma. Como é que o som pode gerar forma? Isso aqui não é mágica, não, nem é falso. Por favor, Valéria. Começa com um. Vamos botar os dois, já que a gente não está ali, o tempo está bom. Dá para apagar a luz ali ou vocês estão vendo bem? Ah, pronto. Tem som, né? O Michael pôs o som. Segundo ele, pôs o som. O Michael já se mandou? Tem que subir o você vê que ele gera uma frequência sonora ali. Isso são cristalzinhos coloridos que são postos sobre uma chapa. E ela, à medida que vai dando o tipo de frequência, vai criando uma forma. Esse ele trabalha de uma forma mais, é uma espécie até de um artista. Ele mais um novo. Isso aqui parece aquele símbolo, aquele sino budista. Porque ele usa um outro tamanho, vai gerar uma outra frequência. Por causa disso, os cristais vão responder tomando forma segundo a expressão sonora. Olha aqui a figura dos cristais mais próximos, tá vendo? Eles mexendo, o som está vibrando, isso aqui é uma coisa. Aqui a gente não tem a definição própria, mas ó, agora afasta, mostra eles todos vibrando em cima, e a forma que tomou já é essa aqui. Muda lá o tamanho dela.
som. É um fato conhecido pelas civilizações orientais profundamente. Daí surgem os mantras, daí surgem os yantras, que são as formas geométricas que não foram criações da cabeça do homem, são criações da inteligência cósmica, da consciência cósmica que se manifesta criando o mundo das formas, na qual vivemos nós e todos os seres, vejam que tem 9 pontas esse polígono. Eu não sei, é alguma coisa que ao fazer o atrito gera uma vibração, não sei se é plástico, uma borracha, enfim. Passa o outro, esse vai acabando, né? O outro é mais imediato, é mais bruto, mas mostra que nós estamos sob a ação desse processo todo o tempo. Isso aí também você deve ter visto. Isso aí o sujeito não passa não, ele joga lá. É o mesmo processo, os cristais. Você derrama o cristal, joga na bagunça, né? E vai alterando a frequência, vejam lá. Agudizando, olha só o agudo que vai gerando. Vamos chegar na mesma poligonação de pontas de 1 a 10. Vejam que a mudança às vezes é súbita, obedecendo o que a gente observa nos voos subatômicos. Não há mudanças quase um quadrado no meio, né? Com o surgimento da geometria dos fractais, na década de 70, se entende matematicamente o que está acontecendo, consegue-se associar a listas frequências e as emissões de frequência, e os estudos hoje se aprofundam de como isso movimenta tudo no universo. São cientistas que avançam, às vezes, um lado até fora da ciência oficial. A ciência oficial é complicada, quase tão complicada quanto era a igreja na época da Idade Média, eu acho, né? Tem muita briga que existe. Mas vejam, olha aqui, isso aqui, os mantras, os yantras hindus têm muito essa forma. Os quadrados mágicos, onde se também na Kabbalah se usa, mas tudo baseado em quê? Na informação sonora. Informação manifestada quando o som é emitido. E aí eu fiz essa brincadeira aqui, vocês no sentido bom da palavra, para a gente falar então em algo que está à nossa disposição. Eu poderia trazer aqui para vocês um conjunto de mantras hindus. Eu sempre comento aqui, mas eu não domino tanto, a gente pode falar, mas o fundamento é o mesmo, que é o mesmo que fez agora a Rosa usando a linguagem do Clay, né, como base. E nos Salmos, eu uso porque está aqui, cada um de vocês tem isso em casa. Até o português vale. Mas a língua em que ele é posicionado, que são os expressos do hebraico, também tem o sentido de ter sido usada como língua, não a original, mas uma língua dentre o que se chama de alfabetos sagrados,
preservaram as estruturas sonoras criadoras das formas físicas e que as relacionam com as formas espirituais, é uma das mais... ela vai me apagar, mas a gente tem uma transliteração do Salmo. O Salmo 37 já começa com um número. Né? O número 37 ele pode ser dividido em 3 e 7. Ele pode ser expresso 3 mais 7, que dá 10, e pode ser reduzido a 1 mais 0, é o número da unidade. Ora, 3 mais 7, quando a gente faz a observação do mundo no esquema criado, a árvore da vida lá mostra que as esfirotes são 10. As manifestações da criação se dão em forma de 10. Por isso, os 10 pronunciamentos feitos no alto da montanha. Não são 10 mandamentos. Não tem na sua a tradução literal, o código de ética, é apenas o ponto do iceberg. A primeira, o ponto, aquilo vem muito mais fundo, como tudo. Aqui, neste... Eu vou olhar para a mão, isso aqui acho que está falhando um pouco a luz aqui. Aqui a gente não tem aquela árvore, mas nós temos aqui, ó, se vocês contarem comigo, nós vamos chegar exatamente a 10, até Malchut Sfirotes. São as formas de criação do universo. Ora, o Salmo 37, portanto, ele tem dentro dele a expressão de todas essas 10 Sfirotes condensada no que vai ser lido aqui. Pode ser traduzido para qualquer língua, inclusive para o português, eu vou lê-lo em português. Ele é até bonito. E tem frases dele que a gente vai sacar de dentro dele, que é isso que vai aparecer aqui, depois a Valéria vai projetar. Nas frases nós encontramos o mantra. Porque essas frases, vamos repetir, estão feitas em hebraico, nós vamos sacar letras hebraicas dentro disto. Na pronúncia nós vamos estar usando a força do verbo. Então, para aqueles que quiserem trabalhar em si mesmos de hoje até Shavuot, que vai dar no dia 5 para o dia 6 de junho, este é um belo trabalho interno e externo. Porque essas realidades interna e externa, interior e exterior, são divisões circunstanciais. Só há uma realidade. Não há divisão do que está dentro daquilo que está fora de você, sem que a gente seja esquizofrênico. A patologia é um problema do outro lado, é um problema humano. Mas essa divisão, quando se atinge pelo estado superior, da consciência superior, você percebe com nitidez que estes muros se interpenetram. Tem um grande místico do século XX chamado Joel Goldsmith, que depois ele inclusive entra num estágio superior, onde ele até cala o verbo. Mas isto é um estágio que as pessoas podem atingir, devem até atingir, de trabalhar no silêncio profundo, mas eu recomendo que se passe por isso aqui. A gente falou de 10, 10, 10, às vezes nós comentamos aqui, dentro do budismo Zen, onde a Rosa hoje nos trouxe aquela história, o número 10 é muito importante, não podia deixar de ser. Os 9 algarismos todos se completam no 10 e voltam ao 1, a mostrar a unidade em tudo. Essa reprodução vai ao infinito. O Zen tem a iniciação dos 10 movimentos da caça ao touro, onde o sujeito persegue o boi que ele perdeu, é tudo simbólico. Vai, ele passa pela disciplina do verbo, da utilização do verbo, até chegar o momento em que ele cala-se, e depois chega o momento em que ele volta ao normal, como uma pessoa, um iniciado final do 10º passo, é uma pessoa por quem, como aquele mestre que a Rosa descreveu, ninguém dá nada. Ao se olhar, você não vê um ser grandioso, vestido, né, cheio de pompas e circunstâncias à sua volta. Você vê uma pessoa simples, muitas vezes desprezada ao primeiro olhar, ao segundo, ao terceiro. As pessoas às vezes convivem com o mestre da vida toda sem saber que estão convivendo. Né? Quantas vezes eu conheci alguns. Né? Muito bem. Portanto, esse número 10 que já começa aqui no número do Salmo está posto dentro das frases que nós vamos ler. O Salmo é um salmo grande. E eu vou
temos tempo, lê-lo para vocês em português primeiro, para a gente saber, na hora de falar, para não ficar um papagaio repetindo hebraico, até porque não se deve fazer isso. Né? A força vem quando a gente tem um grau de consciência. Então, se eu resolvo usar o hebraico como mantra, eu tenho que descer ao significado profundo, e o significado profundo vai passar pela língua que eu falo. E, atenção, não é a primeira leitura. Eu vou pontuar com vocês, vou correr em alguns momentos, mas em outros eu vou parar, para dizer, olha aqui, o que está sendo dito aqui, vamos levantar a superfície, vamos mergulhar no significado profundo disso aqui. Ok? Salmo 37 de Davi. Não te irrites por causa dos ímpios, nem invejes dos malfeitores, pois como a relva, em breve hão de secar. E tal qual a grama verde murcharão. Confia no Eterno e faz o bem, e assim habitarás na terra e te nutrirás com a fé. Vou observar nessa frase, nutrirás com a fé. Isso é uma coisa de alta profundidade. A fé é um alimento de toda a nossa, junto com a esperança, coroada pelo amor, é um alimento de toda a nossa manifestação no mundo. Sem fé, que não é a fé religiosa, fé não é o acreditar que Deus existe, ou acreditar nesse ou naquele santo. A fé não é um estado passivo, puro e simplesmente. A fé é um estado integrado, aonde uma força surge, tanto que fé, em várias línguas, como no grego, por exemplo, a palavra fidelizar, em português, não exprime, mas em grego, em outras línguas, exprime um verbo. Eu faço a fé, eu fidelizo, quando eu estou dando esse sentido numa outra língua, por exemplo, no português, eu estou movimentando a minha fé. E a fé tem poder. A fé tem poder realizador. Aliás, uma parte aqui, no livro Os Evangelhos segundo o Espiritismo, um dos mais belos passagens, eu já li uma vez aqui para vocês, ela é uma psicografia que é feita em Bordeaux sobre a fé, chamada A Fé Humana e a Fé Divina. Está muito bem posto para aquelas pessoas que têm que entender isso aqui. Nutrirás com a fé, te deleitarás com o Eterno e Ele atenderá os desejos do teu coração. Isso é forte. Orienta teus caminhos para o Eterno, confia nele e Ele agirá. A mostrar que as nossas ações quase sempre vêm do ego e vêm dos reflexos condicionados. Nós achamos que temos livre-arbítrio, mas não temos. Ainda quando a gente toma alguma decisão egóica, ela vai passar por esse déficit. Quando eu confio no Eterno, a ação é do Eterno. Não significa que eu me transformo num ser passivo e Deus lá fora começa a agir. Não é isto. Quando o Eterno age, a partir da minha confiança, da minha fé, Ele está fazendo isso através da centelha dele que vive em mim. E o que eu preciso fazer é ativá-la. O primeiro movimento é nosso. Depois a ação vem dele, mas a ação vem dele tanto em circunstâncias externas como em movimentos que vão sendo pautados pelas nossas próprias ações. Quais são elas? Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Silencia diante do Eterno, espera por ele. Não te exasperes, porque prospera em seu caminho aquele que trama intrigas, deixa a cólera, abandona a ira. Não te irrites, pois causarás mal a ti mesmo. A gente diz aqui que está tudo certo na vida da gente, tá? Sério. Saiba que os perversos serão abatidos, mas os que esperam o Eterno, eles herdarão a terra. Ainda um pouco, e não haverá mais ímpios. Tu procurarás em seu lugar, porém não mais os encontrarás ali. E os humildes herdarão a terra e deleitar-se-ão com a paz completa. Isto aqui está nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque eles herdarão. Jesus repete isso ao longo dos seus evangelhos. Aqui tem uma coisa interessante, porque quando você diz que mas o ímpio está ali sempre, continua ali fora, né? Eu faço, mas não vai estar ali, você está dizendo uma coisa ali que não é real. Ora, na profundeza da espiritualidade que está sendo trazida ao mundo, está sendo trazida intensamente, no trabalho de Joel Goldsmith,
Eu recomendo que vocês leiam Joel Goldsmith. Tem livros traduzidos em português à beça, que falam da cura verdadeira e falam desse estado de consciência que quando eu nele entro, acontece isso aqui. Pelo menos no meu universo e no universo ao redor de mim. Imagine se um faz, outro faz, outro faz. Um dia, essa história rompeu a massa crítica e está posta no mundo. Mas para aquele que tem esse estado de consciência, isso aqui é verdade. Esta pessoa vai e o mal não atinge, ele passa e a bala não pega, ele rompe o karma, ele rompe os decretos kármicos, porque ele vai passando a ser o criador da sua própria realidade. Mas ele não faz isto por um ato de egoísmo. Segue o salmo. Como é que ele faz? Os humildes herdarão a terra. O perverso trama contra o justo. Range os seus dentes para ele. Mas o eterno dele zombará. Pois vê... O eterno dele zombará, não está certo. Pois vê que se aproxima o seu dia. Os ímpios desembainham suas espadas e armam seus arcos para derrubar o humilde e necessitado de alma, bem-aventurados os pobres do espírito, para massacrar os que caminham na retidão, mas suas espadas perfurarão seus próprios corações, e seus arcos quebrar-se-ão. Mais vale o pouco que tem o justo do que a abundância do malévolo, pois o braço do ímpio é quebrado, e o eterno ampara aquele que é justo. A palavra justo está sendo repetida aqui. No hebraico, a palavra tzadik, que é justo, que é dada a um apóstolo de Jesus chamado Yehudá de Tzadik, que virou Judas Tadeu, a corruptela de Tzadik, que vira Tadeu em português. O justo, a palavra mesmo diz, ela tem a ver com o radical que vai levar, inclusive, a palavra daquele que doa. É a mesma que leva a palavra de tzedakah, por exemplo, que é a doação. O tzadik é aquele que faz o seu movimento parecer com Deus, ele doa o que é dele, e a partir daí ele abre as portas do reino para ele. Portanto, é isso o sentido que o justo vai aparecer aqui. Mesmo que venha a cair, os passos do homem são estabelecidos pelo Eterno quando ele se compraz no seu caminho. Mesmo que venha a cair, não permanecerá assim, pois o Eterno ampara a sua obra. Fui moço, também envelheci e nunca vi o justo em abandono, nem a sua descendência implorar perdão. Todo dia o justo demonstra misericórdia e empresta, e a sua descendência é abençoada. Desvia-te do mal, faz o bem e subsistirás para sempre. Pois o Eterno ama a justiça e não desamparará aqueles que são fiéis. Essa fidelidade não tem uma fidelidade religiosa implícita aqui. Vou continuar lendo para a gente não perder muito tempo. Os justos herdarão a terra de novo e habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria e sua língua prega justiça. A palavra boca aqui entra porque nós estamos falando do verbo. O verbo do justo é sábio. A palavra sabedoria vai aparecer aqui referida no sentido profundo aqui. Isto aqui, ó. Asfirah Rochma, que é a palavra sabedoria em hebraico. É isso que está sendo querendo ser dito aqui. A sabedoria que vem do justo é esta sabedoria, que é o ponto inicial da criação. Rochma é o pai, e depois vai se unir à mãe superior, que é Binah, na criação dos mundos. Mas Jesus foi muito intenso e foi muito claro em fazer a consciência que nós temos que buscar, e a consciência da sabedoria, porque dela vem tudo. E quando eu me uno ao Pai, eu imediatamente faço a minha ligação com a mãe se transformar em luz, e tudo isso nos remete ao infinito. Esses três nomes que estão aqui são fora do círculo, porque são exatamente o que se chama de níveis de existência negativa, aonde não se pode dizer nada sobre ele. Tanto que essa palavra Ein aqui significa nada. Mas é um nada que é maior do que todos os tudos reunidos. Muito bem. O Eterno os auxiliará, os libertará e os libertará, e os livrará e os salvará. Vamos agora
eu saquei desse salmo alguns mantras. E isso que é a parte prática da nossa história. Para quem quiser, pode usar esses mantras. Quando eu vi o Dave aqui, eu sei que o Dave sempre consegue achar o mantra lá naquele site e jogar nos nossos grupos de internet. Por favor, galera. Isso aí está todo o salmo transliterado. Eu falei para vocês em português, né? Agora vamos fazer esta frase em hebraico, seguida da seguinte forma: Maravim yireshu haaretz veitnigu al chov shalom. O que significa em português isso aqui? Isso é um mantra, mas a assimilação que eu vou dar só para dar referência a vocês. Significa o seguinte: eu li para vocês lá: os humildes herdarão a terra e se deleitar-se-ão com a paz completa. Isso está posto aí no hebraico. Maravim yireshu haaretz veitnigu al chov shalom. Vejam que essa palavra yireshu, ela tem a ver com o mesmo radical que vai levar à salvação. Herdar, em hebraico, tem o mesmo radical da palavra salvar. Quando a gente fala que se herda o reino, se salva, somos herdeiros do reino, quando eu sou humilde, quando eu sou justo, eu entro nessa salvação. Então, eu saquei isso do Salmo para que a gente possa, se quiser, ler isto como um mantra. Tipo, Maravim yireshu haaretz veitnigu al chov shalom. Mais devagar. Vanavim. Companhia. Yireshu haaretz veitnigu al chov shalom. Lembrem o seguinte: procurem pronunciar as consoantes, faz diferença. Então, não é Vanavim. O português tende a fazer o M a mesma. Que, aliás, eu acho que isso é uma das coisas que. Hã? O Shalom tem o homem aqui incorporado, a paz, a criatura. A linguagem universal antes da Torre de Babel era única. Shalom. Não é Shalom. Shalom não é Shalom. Tá? Sério, é sério. Porque os italianos falam, o paulista tem muito italiano, o italiano fala as consoantes. Né? Por exemplo, tem um italiano que viaja pela TAM, ele viaja pela TAMA. É verdade. Então, essa é uma das frases. Vamos passar outra. Kol hayom chonen umalvir yitzachor livrachá. Lembre-se que o CH é falado como no alemão. Não é sho, é cho. Né? Kol hayom chonen umalvir yitzachor livrachá. O que está dito aí? Todo dia, ele demonstra misericórdia e empresta, e a sua descendência é abençoada. Porque ninguém quer entrar no reino pedindo só para você. Uma das coisas que é preciso para se entrar dentro do reino é ter essa consciência do justo. Emprestar não é ficar dando dinheiro para as pessoas só, até porque pode ser também, mas ter misericórdia também não é ter pena das pessoas, é ter compaixão, emprestar é fazer um movimento de doar quando alguém vem te pedir alguma coisa, mesmo que não seja dinheiro. Essa pessoa empresta atenção, ela empresta carinho, ela empresta entendimento, ela empresta perdão, quando ele tem misericórdia. Então, saca-se deste salmo, este mantra, todo dia, todo hayom, todos os dias, né? Ele tem misericórdia, empresta, e a sua descendência é abençoada. O que é a descendência? Não são só os nossos filhos carnais, mas tudo aquilo que a gente cria. Todas as nossas atitudes, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, isso é a nossa descendência. E ela se torna abençoada. Os filhos também. A próxima.
Esse é grande, né? Não precisa falar todos. Está sacado só como exemplo, mas eu estou falando sério, mas aqui lá, ali vai. Tzadikim yachashu haaretz, veishkenu la'at alecha, pi tzadik yegeh chokhmah, u'shono tedaber mishpat. Vejam a palavra que eu falei para vocês, chokhmah, e ali está posta, que é exatamente esta que está aqui, chokhmah, a sabedoria. É a sabedoria sim, mas a sabedoria mais nesse sentido, é esse estado de consciência. Então esta frase, ela diz o seguinte em português: os justos herdarão a terra, novamente, tzadikim, os justos, Yereshu Haaretz. Yereshu é herdarão, que tem a ver com salvação, mas a mesma frase que vocês já viram antes. E habitarão nela para sempre. Aí tem isso aqui, pi, tzadik, Yegeh chokhmah u'shono tedaber mishpat, que é a boca do justo profere sabedoria e a sua língua prega justiça. Esse é grande, mas esse tem um poder enorme. O que é a boca? A boca é a criação. Este mês, que nós estamos vivendo ainda agora, criado, tem nas letras mensais, esta letra que está aqui, ó. Constatei. Não perdi. Está virado de cabeça para baixo, mas isso aqui significa a boca. Jesus falou, é da boca do homem que sai o seu fruto, que sai aquilo que está cheio no seu coração. Então, quando eu me torno um justo, eu passo a criar sabedoria, a consciência do Pai que está em Chokhmah. E quando eu crio sabedoria, quando a gente está falando de Jesus aqui, não estou vinculando, porque Jesus mostrou, em termos de universalidade, a consciência crítica, se referindo cabalmente, taxativamente assim, aquele que entender isto fará tudo que eu faço e mais. Então ele não podia querer ser maior do que ninguém. Não é que ele podia, se ele falou isso. Ele mostrava o seguinte: eu não sou maior, eu não sou Deus, eu não sou nada, eu sou alguém, sou Deus, mas eu sou tanto Deus quanto é você. Vocês, o mundo inteiro, aquele que atinge essa consciência, atinge Chokhmah, atinge a ligação com o Pai. E, portanto, desse salmo se saca isto, e nós passamos, quando a gente vai falando isso, que é um trabalho. Lembra que a gente fez? Vai criando uma forma interior. Isso é o trabalho do mantra. O mantra vai trabalhando interiormente as nossas personalidades incrustadas, os nossos automatismos, vai cavando lá dentro, sacando lá de dentro energias mais harmônicas e vai nos preparando para entrar efetivamente dentro do que está dito ali. Por enquanto a gente não é tzadikim, a gente não herdou a terra, né? Mas esse potencial existe à medida em que a consciência da sabedoria passa a sair da minha boca. Então, é aquilo que, por exemplo, a programação neurolinguística diz, e muito bem. Ora, ainda que eu não acredite numa coisa que eu seja, ou que eu não seja aquilo que eu vou dizer, em vez de eu falar o contrário, eu começar a ficar afirmando que eu sou um nada, um fraco, tudo, eu começo a falar aquilo que eu quero que eu seja. Isto é verdade em todos os níveis. Nos níveis do ego é verdade. Aquela brincadeira que eu fiz, você chegar a dizer para uma criança: olha aqui, vai correr, vai cair, vai fazer. Essa criação, se a gente quer mudar a nós mesmos, ainda que eu não seja nada daquilo que eu começo a dizer, esse primeiro caminho de falar aquilo que eu quero que seja, quebra a inércia do processo automático. Portanto, quando a gente fala o que está ali, a gente aciona esse tipo de forças, lembrando sempre que isso não pode ser feito. Quando eu falo de um tzadikim, eu já estou me vacinando contra o ego. Um tzadikim é aquele que tem misericórdia, antes lá, é aquele que doa, é aquele que empresta, é aquele que conseguiu fazer com que o seu ego se integre às forças superiores e não se destaque dela, se separe e se transforme num pecador, um separado. Mais um.
לשמור טעם וחיי ישר, כי יחריץ לשלום, ופרושים נשמדו יחדיו. Muito bem. Eu vou seguir para frente aqui, mas quem quiser pode parar no Shalom. Está tudo certo. Isso aqui diz o seguinte: guarda a pureza, observa a retidão, pois há um porvir para o homem da paz. Até aqui. O que está posto aqui, depois é. Isso que eu estou dizendo. Os transgressores todos depois serão aniquilados pela mão de Deus. Então, eu dou a opção de alguém que fica um pouco... eu quero repetir o seguinte: os salmos às vezes parecem trazer coisas meio chocantes, mas o que está posto aqui é um código de letras, tá? Então o sentido primeiro dessa palavra não é o sentido codificado mais profundo. Eu a deixei aí, porque as letras hebraicas que somam esta frase, colocadas uma juntinha da outra, fazem com uma espécie de código genético um significado maior, que vai funcionar como mantra. Mas pode parar no Shalom, se vocês quiserem. Não precisa decretar que sejam destruídos os transgressores. Vamos lá, tem mais um? Não. Aí estão os 72 sopros, nomes. Eu só quero falar rapidinho de uma figura para a gente homenagear aqui. Nesses 2 minutos, a figura de Shimon Bar Yochai. Aqui na casa, a gente segue muito uma coisa que o Yogananda prega de dizer, nosso Paramahansa, querido Yogananda Puri. Ele, na sua prece, que ele é repetida na selfie até hoje, diz os santos de todas as religiões. E há santos em todas as religiões. E nessa visão histórica afastada dos conflitos, e na consciência de afastamento dos conflitos loucos, né? De que eu sou isso, eu sou. Quando desaparecerem, né? O Santo Agostinho falava isso muito para os seus contemporâneos cristãos. Deixemos de ser cristãos. Ser cristão, ser alguma coisa, significa algo que não tem nenhum significado. O que nós temos que ser outros Cristos. Ou seja, a unção, ungido, que é a palavra Mashiach, o Messias, ou Cristo significa, é um processo que cabe a cada um fazer, e todos são habilitados a ele. Shimon Bar Yochai, é interessante a figura, o entendimento sobre Shimon Bar Yochai, porque para aqueles que não têm essa cultura, às vezes se assustam, porque ele viveu muito próximo, ele viveu contemporâneo à ascensão do cristianismo. Ele viveu no século II, depois do ano 100 da Era Comum, que era onde o cristianismo começou a crescer, ainda não tinha se transformado numa religião organizada, mas para mostrar, se você estuda a vida dele e dos seus discípulos, você vê a surpreendente ligação, não só ligação, mas a essência mesma de tudo aquilo que é pregado, por exemplo, por Jesus e pelos seus discípulos lá na pureza original. E é um santo efetivo, no sentido de que a sua vida é pautada por atos que o transformaram numa lenda. Eu trouxe aqui, a gente não acabou, que eu acho que eu não vou conseguir ler para vocês. Isso tudo que está aqui, ó, esse livro Zohar, é atribuído, aqui embaixo, esses 21 volumes, a uma tradução que é feita para o inglês. Existem vários. É atribuído a Shimon Bar Yochai, mas, independente de ser ou não dele, conta a história dessa epopeia que foi vivida por homens santos dentro do judaísmo, na Galileia, nos anos 100 e alguma coisa. Shimon Bar Yochai ficou preso. Os romanos sacrificavam tanto cristãos quanto judeus, eram indiscriminados. E ele que estava, a lenda diz que ele que estava uma vez conversando com amigos, fez um comentário porque uma pessoa, um determinado rabi lá, falou assim: pois é, os romanos são fantásticos, constroem estradas, fazem isso, aquilo, mas pois é, mas é uma pena que eles façam isso apenas por seu próprio benefício, apenas por seu próprio ego. Isto foi delatado ao procurador romano, que determinou que ele fosse condenado à morte. Shimon Bar Yochai se oculta com seu filho Elassar numa caverna por 13 anos.
morte oculta ali por ordem do profeta Eliarco, do profeta Elias, que se materializa à sua frente, e diz: fique aí. E nesse período o instrui na espiritualidade. E quando Shimon Bar Yochai sai desta caverna, depois que o procurador morre, ele sai iniciado, ele sai iluminado e passa a exercer uma atividade espiritual que marca toda a história do judaísmo naquela contemporaneidade. E mais, é o período em que o templo já havia sido destruído, é o período em que o sacerdotalismo judeu tinha saído de cena, os sacerdotes já não eram poder, o poder estava na mão dos iniciados, dos rabinos que estudavam profundamente a espiritualidade. E eles tinham uma relação muito próxima com os cristãos iniciais. Tanto é verdade que quando a gente lê o Zohar, tem horas que você fala assim: isso aqui é um texto cristão ou é um texto... é tudo a mesma coisa. Não vou ter tempo de falar nada sobre isso hoje, mas eu queria reverenciar porque, voltando ao início da nossa conversa, o Lag BaOmer, aquele dia que foi agora no sábado, começou o sábado à noite e terminou, né, mas a noite do Lag BaOmer, é a noite que Shimon Bar Yochai escolhe para fazer, vamos usar a linguagem agora do Paramahansa Yogananda, para o seu Mahasamadhi. Ele escolhe desencarnar nesse dia e tem toda uma série de escritos à volta deste ato em que efeitos físicos aconteceram na casa, luzes, entidades materializadas, tudo isso ele desencarna, deixando aos seus discípulos uma mensagem, principalmente a seu filho. E tem uma coisa muito interessante. A espiritualidade de Shimon Bar Yochai, a gente falando hoje aqui, ela se complementa profundamente com a cristã, porque ela tem esse lado ativo que está posto no Zohar, que transforma-se num instrumento de iluminação e de reversão. Reversão de quê? Dos nossos processos robóticos, das nossas dores, das nossas curas. É como ser, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer esqueci até a palavra que a gente usa, né, assim, para um ortodoxo de qualquer lado, é como ser uma heresia, ligado, Cláudio? É como se você, juntando o que Jesus falou com o que Shimon Bar Yochai falou, você compõe uma unidade. Porque Jesus fala exatamente aquilo, mas como ele foi apresentado, ele é apresentado de uma forma que você, olhando o Zohar, você percebe quão prática é aquela visão de mundo, aquela visão de espiritualidade, quanto ela é efetiva. Há lendas e lendas em cima de Shimon Bar Yochai, e realmente há lendas lindas, a gente não vai falar isso hoje aqui, mas eu queria homenagear porque nesse Lag BaOmer, no dia de Lag BaOmer, em que aconteceram várias coisas, ele escolhe para o seu Mahasamadhi. E é alguém que nos, desde cedo, eu não sei porquê, não tem mérito nenhum nosso aqui, ele marca a sua presença na casa, né? Desde que a gente começou o trabalho, desde o início. É algo que a gente fica pensando, caramba, né? Tem uma Padre Pio também. Mas o fato é, eu gostaria só de frisar que estamos falando de um santo com toda a plenitude dessa palavra, todo o poder dessa palavra, que pode realizar como um canal divino, que é em consciência crística, um trabalho santificado, quando a gente entende isso e se une a ele. Em Israel, no mesmo dia do Lag BaOmer, em Meron, na cidade onde ele viveu e desencarnou, onde estava o seu túmulo, se acendem fogueiras. Por quê? Porque quando ele saiu da caverna, os romanos ficaram sabendo, aí começaram ainda alguém que estava lá, vamos pegar o cara. E onde é que ele fica? Não, ele costuma ficar na Galileia com seus discípulos à volta de uma fogueira. Então vamos procurar uma fogueira, vamos encontrar o Shimon Bar Yochai. Aí o que fizeram todos muito sabiamente? Todo mundo acendeu fogueiras, então havia espalhado milhares delas. E quem é o Shimon Bar Yochai que está aqui? Também não dava para pegar todo mundo, mas isso também se torna um símbolo, porque o fogo sagrado é o dom do batismo, também é dito por Jesus, eu repito sempre, né, que diz assim, há dois batismos, né, há um batismo de água, há três, na verdade, há um batismo de fogo e há um batismo de Espírito. Né? Ponto. Eu peço se o David quiser fazer, a gente vai disponibilizar isso para vocês em voz, o David está para fazer isso no site, o Marco coloca no Facebook, na página, e nos grupos, né? A gente tem. E vocês vão ouvir uma pronúncia dele na caminha. Vamos botar uma aqui.
E esse site que ele usa é bom porque ele faz a pronúncia bem devagar. Né? Normalmente quando você reza o salmo, você vai naquela velocidade que ninguém entende. Mas esse faz palavra por palavra, pausado, é muito legal. Fala isso. Você falou de fé, a tradução da palavra fé, a gente tem a força, que é espiritual. Essa força espiritual é uma força, efetivamente é uma força, é algo que age, não é uma coisa passiva. Vamos só, por alguns momentos, a gente aproveitar essa companhia espiritual que nós temos aqui. Eu sempre digo que não é. O mérito não é nosso, nem de nenhum de nós, mas é uma acréscimo de misericórdia. Isso significa esse conjunto de corações que somos nós, que são conjunto. Respirando a luz que esses amigos nos trazem, construindo dentro de nós esse caminho da justiça, que significa aquele que se une, fazer como faz o seu mestre, o seu Criador, expressando amor a todo mundo. Nós herdaremos certamente onde formos justos. A terra, o reino será expresso em todos os lugares, em todos os momentos. Vamos, nesse momento, fazer com que cada coração que aqui está soe como um só, o seu pulsar, levando, as asas do nosso amor, a iluminar a certeza de que estamos e somos todo o tempo com Deus, a sua divina presença. E a presença é o toque da mãe, a mãe divina, sagrada, e a ela, a nossa mãe, seja sob que forma ela tome, todas as formas conhecidas, santificadas no feminino, expressam a unidade e o amor incondicional da mãe. E a ela que nós rogamos nesse momento, que derrame sobre nós arrodas, sopro da graça, o Espírito Santo, o Santo Espírito, que nos faz um e finalmente nos leva ao encontro do Pai, para que possamos afirmar que eu e o Pai somos um, em verdade, em vida. Isto traz cura, isto traz paz. A nós, aqueles a quem amamos, aos nossos amados, fortalecendo cada passo de nossa caminhada, iluminando cada ângulo do nosso olhar. E que os nossos amados, sejam eles pais, mães, filhos, amigos, irmãos, se transformem também na imensa, mas também tão pequena família humana. E que a luz que aqui é gerada pela consciência de que nós todos somos capazes de fazê-la brilhar, atue nesse caminho infinito que nós estamos certamente aprendendo a expressar por nossa boca, porque estamos também
fazendo nascer no nosso coração. Que a paz seja conosco, que a luz seja conosco, e que esta semana seja abençoada, nos conduzindo à colheita, à luz. Vocês, na próxima semana, obrigado pela paciência.